O Afundanço. Então sejam muito bem-vindos ao episódio 67 do Afundanço, o primeiro de 2004, e como estamos no novo ano, nada como aproveitar a presença do nosso convidado habitual, o professor Humberto Gomes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luís. Correu bem a passagem de ano, Natal? Sim, costumamos dizer às vezes que em conversa com os amigos, aqueles mais próximos, pelo menos os mais chegados, então o Pai Natal portou-se bem. Normalmente somos nós que não nos portamos bem. O Pai Natal porta-se sempre bem. O Pai Natal não é para nós, o Pai Natal é para as crianças. Antigamente é o Menino Jesus, as chaminés, aquelas coisas que vinham lá de fora e tal, havia aquele cenário todo montado, as cartas, enfim. Mas pronto, correu bem, felizmente correu bem. O ano também entrou bem, sem mazelas do que muito anda aí de vírus e dessas coisas. Temos que nos acautelar naturalmente. Sim, felizmente correu bem e nunca, como vamos já dizendo, e é recorrente, nunca a saúde foi um bem tão precioso, não é? Exatamente. Então temos que verdadeiramente nos acautelar, porque nos relacionamos com muita gente, em casa também, e portanto é preciso realmente algum cuidado. O que anda aí não está a ser fácil e todos temos a responsabilidade de ser cuidadosos. Exatamente. E hoje quero-lhe fazer um desafio. Como vai ser o primeiro programa, e depois tivemos também a coincidência da Federação ter estado com problemas informáticos, não tive hipótese de fazer o meu programa habitual do Afundanço. Queria fazer-lhe um desafio de, em vez do Montante e Jusante, gravarmos um episódio do Afundanço, do episódio do Afundanço normal, e fazermos um balanço do que se passou no ano de 2023. E começarmos já a pensar um bocado, se tivermos tempo, de como vai ser o 2024. Bem, nós realmente gostamos sempre de estar mais de bem do que de mal, não é? Gostamos sempre de ter uma perspectiva mais positiva das coisas e de vê-las com outro sentido agradável de as observar. Mas em termos concretos, em termos factuais, para além daqueles aspectos, já o referimos aqui, mas nunca será demais sublinhar, porque realmente foram sucessos, naturalmente situações bem alcançadas, e estou-me a referir em concreto e em primeira mão à subida à Liga Betlic do Portimonense, pela primeira vez na história, correspondendo à evolução que se tem sentido naquele lado e em concreto na zona de Portimão, a começar no mini-basquete, curiosamente de Montante a Jusante, no mini-basquete e por aí fora depois. Um dos clubes que mais bem trabalha a formação. Sim, bem estruturado, bem situado, pisando bem o terreno, onde tudo acontece e se resolve, com merchandising em condições também, com o marketing a funcionar, em termos comunicacionais também muito bem estruturado, bem orientado também e com um clube a se aproximar das valências mais atuais. Muita gente não saberá, mas até há influências na sua estrutura técnica de scouting, não é? Que não tem uma relação direta na proximidade e no terreno. Não sei agora em que posição terá ficado, porque houve alteração de colaboração nesse sentido, mas não podemos aqui aferir disso. São coisas um pouco íntimas do foro íntimo, digamos. Conhecemos, mas não nos parece curial estarmos a divulgar. E pronto, e também uma própria autarquia que se tem ajustado. E tem apoiado. Uma autarquia que se tem ajustado e tem feito e daí que até a própria sigla, não é? Portimonense Cidade de Portimão. Portanto, aqui também as coisas têm uma correlação lógica dentro da tal estrutura que nós, teimosamente, mas com um sentido objetivo das coisas, aqui temos vindo a divulgar e havemos de ir dissecando um pouco mais sobre isto, que é a DOI. Não é o DOI do doer, é a DOI enquanto direção e orientação de equipa, enquanto processo psicopedagógico que leva realmente as equipas e as estruturas a poderem ter sucesso. E depois aqui aferimos um pouco e entramos um pouco na área, digamos, pedagógica, com alguns princípios e valores éticos também, que o sucesso, o êxito não se compra, apenas se merece. E quando é assim, a continuidade está assegurada. Portimonense
ponto final, parágrafo. A ACD Ferragudo também foi uma boa surpresa, porque pela primeira vez também na história, a ACD Ferragudo subiu à Liga Betlic Feminina, escalão maior, portanto, do basquetebol feminino português, e neste momento, pela primeira vez na história também, temos duas equipas na Liga Betlic masculina e Imortal que já lá estavam, sustentadamente, e o Portimonense, que agora que ascendeu, e portanto na Liga Betlic feminina já lá estava também, por mérito próprio, também o Imortal de Albufeira, e portanto este ACD Ferragudo, que agora a sofrer alguns reveses por dificuldades talvez de integração, de adaptabilidade a outra exigência competitiva, recrutamento de jogadores que não estão correspondiendo aqui ou acolá, são reveses que às vezes acontecem nas equipas, que nada retira o mérito desta conquista. Um bocado no Portimonense. Sim, estes últimos dias de dezembro também. Não foram muito fáceis. Não, e há aí umas nuvens um pouco acinzentadas em relação a isso, mas é uma questão muito, muito peculiar e uma questão de um foro muito suscetível de ser tratado com pinças e que também não cabe aqui neste espaço de agora. A Liga Betclic é uma competição completamente diferente. Sim, há um grande patamar de diferença entre há uma muita liga. Pressão. Se já havia entre a primeira divisão e a própria exceção à Pro Liga, e o Sporting Farense terá sentido isso, não é? E agora terá arrepiado um pouco a mim, e penso que de uma forma lógica, natural, digamos assim, e vai ter que situar-se aí, pelo menos durante algum tempo. E depois, realmente, a mais exigente Liga Betlic. Repare, Luís, que por vezes basta mudar dois jogadores, duas peças, e as coisas alteram-se de comportamento e de rendimento desportivo, da performance alcançada. É o caso do Imortal de Albufeira, por exemplo, estou-me a recordar agora, vem a talho foi-se, de um momento para o outro, com um novo base e com um jogador, um 3-4 de eleição, a conhecer muito bem o jogo e a dar muito boa resposta, deu uma sacudida, uma sapatada, digamos, e mudou o rumo dos acontecimentos. O último jogo que o professor estava lá contra o Sporting foi Sim, eu tive a oportunidade de comentar esse jogo. Fabuloso. Tive a oportunidade, como sempre gosto de fazer, não temos meios técnicos de outra maneira, não temos repórter de pista para ouvir antes os treinadores. Eu faço regularmente, ouço de um lado, ouço do outro, gosto de comunicar com eles, de saber das nuances, e tive a oportunidade na altura de falar com o treinador do Sporting, o Pedro Nuno. Ele vinha algo apreensivo, sabia que o Imortal tinha mudado algumas coisas. Sim, tinha-se e portanto vinha um pouco apreensivo. E objetivando um pouco, o Pedro Nuno acabou por ter ali uma situação em que alija um pouco as responsabilidades, se nos é permitido dizer assim, em desfavor da equipa de arbitragem, para de algum modo compensar aquilo que foi o menor rendimento da sua equipa. Temos que dizer isto, tivemos lá, comentámos, tivemos a oportunidade de o dizer e fazemos-lo aqui outra vez, não por assim, de uma forma assintosa de qualquer maneira, mas só porque vem a talho foi-se, e para dizer isso, sublevar então a capacidade do Imortal nesse jogo, que acabou por ganhar bem, e portanto isto dá uma nota de que aqui há uma componente que é extremamente importante, que é a componente. Podemos aqui tratar um termo que é quase novo, pelo menos para alguns menos avisados, que é a tática em movimento. A tática não é uma coisa que a gente lance e que de um momento para o outro se faz um clique e acontece. Não, a tática é movimento, é aquilo que o jogo vai dando, que vamos observando, as nuances que temos que introduzir, se mais jogo interior, se menos jogo interior, se tempo rezar mais, se fazer alternância defensiva, se não, a própria ligação com a equipa de arbitragem, se ela permite mais contacto, se permite menos, tem que haver uma leitura que só a maturidade e o tempo, jogo, né? Exato, e isto não vai assim com um clique, não vai não. Portanto, mas podemos considerar que foi um ano de êxito, que é para o Portimonense, e acabou por ser para o Imortal, embora tenha sido... Sim, conseguiu o grande objetivo, que é a manutenção. Estiveram na final da Taça das duas equipas, da masculina e da feminina. Tiveram um 6 de ser felizes. O Imortal houve aquele pro que
com o treinador, não é? Que ainda não está explicado. Abordámos, e não sei se há algum E nunca dia mais explicado, ainda vai ser. talvez só com mudança diretiva eventualmente é que isso poderá acontecer, mas não nos compete, não somos visionários nesses campos e não o queremos ser. Mostra muito, no meu ponto de vista, a fragilidade com que as pessoas trabalham aqui neste desporto. Os treinadores foram despedidos e acabou por não haver nenhuma consequência disso. Foram despedidos, não. Tecnicamente eles é que abandonaram o barco. Não é fácil. E nós estamos um bocado nesse campo. Nós temos carteira profissional de jornalista, está depositada agora, no exercício e na função em que estamos, não o deixámos de ter numeração atribuída e tudo, podemos divulgá-la se for o caso disso, mas também podemos ser envolvidos nisso e, portanto, há pouca informação. A comunicação é ao redor de... Podia até atrair mais gente a isso, haver mais interesse, mais uma perspectiva de se conviver mais. Por exemplo, os treinadores no Algarve não reúnem há muito tempo. Há os aspectos setoriais da formação dos treinadores, do grau 1, do grau 2, somos coordenadores daqui, da lá, mas a interação e haver até próprias ações de formação contínua, não são aquelas que são obrigatórias nos estágios e nos cursos de treinadores, são aquelas de mesmo treinadores... aqueles contactos informais. Por exemplo, Luís, isto pode ser assim, pode ter algum ponto de acusação, mas não é nesse espírito e nesse sentido, acreditem que não é. Há treinadores no Algarve que não têm uma ideia clara de como é que o jogo se anda a processar. Tem a carteira há dezenas de anos. E pouco têm ido a ações de complemento de formação. E pouco têm convivido. Nós só não estamos em Huelva, e na altura em que estamos a falar nisto, estamos na proximidade está a decorrer em Huelva as fases finais ali dos torneios de cadetes e infantis. Aquilo é uma maravilha de observar, não se sabe quem organiza, aquilo é para jogar sempre um jogo do outro, aquilo não se sabe, não há cenário. O foco principal justapõe-se com aquilo que nós defendemos há muitos anos, salvaguardando aqui a nossa capacidade interventiva nisto. O foco principal são os jogadores e é o nível técnico do jogo. O resto é acessório, o resto não é essencial. O essencial é exatamente isto. E agora também podíamos já mudar um bocadinho a agulha, já que falámos um pouco nas partes principais dos efeitos competitivos, não é? Em relação à formação, os eventos que se aproximam não são bonançosos. Não estamos em crer que o sejam. E a festa do basquetebol na Páscoa próxima vai levar isso. Nós deixámos aqui em aberto, já no penúltimo programa, inclusivamente, deixámos em aberto o problema das nossas seleções regionais, o modo de recrutamento e a maneira como as coisas foram conduzidas. Temos algumas reservas, falámos com um ou outro selecionador que nos aquilatou de algumas dificuldades e do próprio nível técnico do jogo. Há aqui grandes assimetrias, há resultados muito desnivelados. Isto não é bom para o nível competitivo da própria associação, da região onde estamos inseridos, e isto é bom que se analise, porque falta aqui capacidade técnica de intervenção. Sejamos claros. Eu uma vez já tive um pequeno paroquio que se resolveu de um momento para o outro, tendo sido impedido de dar formação no Algarve, acabei por dar formação ao Alentejo logo na semana a seguir, ou no mês a seguir. Portanto, temos de ser claros. Não há aqui uma matriz, não há aqui um seguimento lógico de afirmação de quais são os propósitos de cada uma das nossas seleções regionais. Sejamos claros e falemos assim, senão que nos contraponham e nos digam que há. E para haver tem que ser dado conhecimento, porque uma associação é aquilo que os clubes quiserem que ela seja. Portanto, tem que haver aqui massa crítica nisto. Porque o que está em causa é uma vez mais o foco que fomos há pouco. Acha que os clubes são críticos em relação ao trabalho que se faz nas seleções? Ou basicamente não ligam muito? Há treinadores de alguns clubes que quase se recusaram a indicar jogadores para as seleções. Isto quer dizer que não há aqui um corpo comum daquilo que seria uma representatividade, até porque a Associação de Basquetebol do Algarve
já teve boas prestações. A Associação de Basquetebol do Algarve, no escalão de sub-14, já venceu uma vez o torneio. Já foi campeão nacional. E tem tido boas prestações. E também já o dissemos aqui da última vez, se temos boa memória, por 2 vezes, já em Paços de Ferreira em 2012, já conquistou aquela competição. Aliás, são bicampeões nacionais em Portanto, 2012. sim, isso é importante que se diga e que subleve e se faça referência. Eu hoje fiz uma, porque vem a propósito, é só por causa disso. No dia em que estamos a falar, hoje são 5 de janeiro, faz hoje 10 anos que o rei do futebol faleceu. O Eusébio. E até o jornal Record, permitam-me anunciar isto, pela pena de Rui Dias, um jornalista que nós apreciamos subejamente, quando o rei chegou ao céu, o rei Eusébio chegou ao céu. E o António Simões, que jogou com ele 14 épocas e com ele 600 jogos com a camisola do Benfica, e o Rui Dias também acrescentava hoje que um império de números e emoções daquilo que o Eusébio fez. Mas dizia o António Simões, e hoje tive a possibilidade numa rede social publicar isso, ele dizia: não há nenhum país que possa vingar com a sua juventude se não forem representadas referências. E é o que nos falta também. São as referências e temos a capacidade de interiorizar a humildade de saber reconhecer a valia dos outros. Isto é um problema cultural. Isso é um problema de formação desportiva também, que não é aqui só entre nós, no nosso burgo, é a nível transversal que se opera. E falávamos há pouco em voz off. Sim, mas nós já falámos várias vezes desse problema, é um problema político. E enquanto a política não olhar para o desporto com olhos de ver, e nós falámos há pouco, não sei se era o que o professor ia dizer, em relação aos países do leste. Sim, é exatamente isso. Tem um nível de exigência, quer na escola, quer na maneira como encaram o desporto, não tem nada a ver. E podemos extravasar aqui num minuto, a gente diz isto rapidamente. Hoje a NBA, que é aquela grande espetacularidade que o mundo observa, centenas de países observam aquilo, já não está hoje tão dependente dos seus indígenas. Pois. Há hoje muita intromissão de atletas europeus, do leste europeu, nos próprios Estados Unidos, que é a pátria do jogo. É a pátria do jogo. Das grandes referências, o Luka Doncic. São vários, são dezenas de nomes. Nós temos um único, temos uma gota de água naquele oceano. Exatamente. Que é o Nemias Queta, não é? E quando ele joga 14 minutos e fez 12 pontos, já é um feito. Mas aquilo é uma pequena migalha numa imensidão do oceano. Não corresponde à realidade do desporto em Portugal. Pois não, mas pá, isto levar-nos-ia muito longe. É uma coisa que me chateia muito. Por exemplo, levar-nos-ia muito longe. É por isso é que... A Eslováquia é a pátria do Luka Doncic. Portanto, tem esse jogador, mas depois vai para o ténis, tem campeões mundiais. Tem no ciclismo, tem 2 dos melhores ciclistas do mundo. E tem 3 milhões de habitantes. É cultura, isso é cultural. Isso é um problema cultural. O nosso país é um país futebolizado e não é difícil. Eu nem acho que seja futebolizado, é 3 grandizados. Quer dizer, só gostam dos 3 grandes e de discutir o que se passa lá. E o pior de tudo isso, Luís, ainda dentro da cultura e dentro do nosso extravasar das emoções, digamos assim, é que, sendo um país futebolizado, a esmagadora maioria daquela massa anónima que assiste aos jogos da nossa seleção, verdadeiramente não estão muito alocados no rendimento da nossa seleção. Eles têm os olhos de quem é aquele jogador e aquele e aquele outro, se é do Futebol Clube do Porto, se é do Benfica, se é do Sporting. E isso aí é que dilui um bocadinho a imagem que deve congregar, e aqui já estamos num campo que não gostamos muito de entrar nele, não é por tibieza, é porque sempre dissemos, e enquadrantes que nos convidavam para isso, nos fazia um bocadinho pele de galinha. É que a questão, sendo política, ela não é de conhecimento do que são as matérias inerentes àquilo que a criança merece e exige de nós adultos. É que nos proporcionemos condições para que eles sejam melhores praticantes e que sejam bons alunos também ao mesmo tempo e que tenham na relação com os pais, também com a família, uma correlação estreita,
mais harmoniosa, que é o que não acontece entre nós. E não queríamos alongar muito mais sobre isso. Até porque estamos a fugir ao nosso tema, não é? Sem dúvida. Bastante. Bom, professor, então já passámos a vista de olho pelo Portimonense, pelo Imortal. Quais é que foram os seus destaques mais... Podemos falar do ginásio? Sim, ano que correu. O ginásio olhanense também, pronto, tem construído ali também e tem alicerçado, é um clube centenário, 130 e tal anos já. É um clube que abarca até outras modalidades, ainda de uma forma um pouco incipiente, digamos assim, mas realmente o basquetebol é a matéria maior, tem um bom poder comunicacional também, extravasa bem para dar a conhecer a mensagem. Muito por culpa de uma pessoa que nós gostamos muito, que é o Paulo Ramos. Sim, é o meu particular companheiro, tivemos um bocadinho de influência na integração dele, fizemos muito gostosamente e temos com ele uma belíssima relação. É um elemento catalisador, eu gosto muito dele realmente. Aliás, tenho uma boa relação com quase todos os dirigentes daquele clube, dos técnicos também. Curiosamente, quase podemos afirmar, parece que um ou dois é que não passaram pelas nossas mãos, direta ou indiretamente. Tem, portanto, uma boa ideia, um plano muito positivo, global, de apreciação. Só que anda ali de uma forma um pouco tibuteante, hesitante, entre o patamar de cima e ou falando especificamente dos séniores, foi um ano de aflitos e parece que continua este ano novamente. Pois, isso são outras nuances, são as nuances da DOI. As nuances da DOI. A direção e orientação de equipa é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, implica a tática em movimento, implica que as performances sejam adquiridas, implica que se treine mais, com mais intensidade, para acudir àquilo que são as nuances do jogo. Depois também há as questões também sociodesportivas, da relação, da integração, tudo isso. Depois, pronto, é preciso depois também fomentar exemplos, é preciso que a formação seja utilizada para jogar, nem sempre acontece assim. Tem que, um clube tem alma, tem que ter objetivos também, e tem certamente, mas eles têm sido cumpridos, são aferidos, é que para retificar é preciso substituir. E às vezes não é fácil dar este passo por questões afetivas, questões emocionais, outras questões que afinal não se compadecem com a exigência da competição. Que a competição é uma coisa muito exigente. Depois tem que ver com o planeamento, não planear, o planear menos bem é planear, se calhar, uma convidada que não é bem recebida, que é a frustração, daí a situação de aflição, que nada conduz a uma correlação mais estreita. Mas o que não invalida, no plano socio-desportivo, o bom comportamento. Outros clubes mais distantes, o Real Santo António está com dificuldades de afirmação, Tavira tem sido, digamos, um pouco mais o mesmo, com dificuldades também de participação, não sei se o apoio da autarquia é suficiente, se calhar não o será. Os gonjonenses estão também a passar por algumas dificuldades neste momento, a nível global, digamos assim. O Faense sofreu este revés de apostar muitas fichas na subida para a Liga. Foi um bocado, foi uma aposta. Pois a competição. Foi uma aposta arriscada que acabou por não. Acabou e a relação. E se calhar, felizmente, acho eu. Pois, mas isso, os responsáveis aí é que dão uma palavra a dizer realmente, mas penso que esta... Pois, infelizmente não é que eu não gostasse de ver o Farense na nós queremos ver sempre no melhor sentido das coisas, mas penso que este efeito prático da relação com uma equipa, segunda equipa do Imortal, que mostrou que, e terá sido assim quase no plano prático, o Imortal treinou mais... num dia, ou tanto quase num dia como o Farense podia treinar na semana, é um bocadinho exagero eventualmente, mas quer dizer, deu a ideia de que as intensidades se exatamente, pronto. Não sei se agora o caminho está a ser de determinada maneira. Os Tubarões mantêm ali um grande trabalho inicial, e temos que referir o nome dele, o outro Rombinha, que com algumas dificuldades de afirmação ali na modalidade e de integração, muitos daqueles jovens eram de famílias vindas das ex-colónias, não é?
portanto ele retirou-os da rua, houve ali uma coisa trabalho mais social bem conseguida, que... profundo. Depois começaram a ser necessários alguns resultados, tiveram um título nacional numa taça feminina de sub-16, têm conquistado alguns títulos regionais também, habitualmente fornecem jogadores às seleções regionais, portanto a parte feminina está é um clube de fraco. modalidade, como nós gostamos de referir também, e também mandou vários treinadores ao último curso de grau 3 para reformular os seus quadros técnicos também. É uma boa situação. Estão a fazer também. Uma aposta muito grande no marketing, também na comunicação. na divulgação e tal. Falta dar um outro salto, mas não sei se essa é a aposta dos responsáveis ou não sabemos, não queremos, enfim, e pronto, e penso que passámos em revista, o resto são coisas pequenas migalhas, mas penso que também faz falta uma maior cobertura geográfica de participação de mais conselhos e de mais equipas. São Brás ia começar a São Brás, de uma forma tibutiente, nós também andamos ali um bocadinho em São Brás, tivemos lá a oportunidade de ter alguma intervenção, numa tertúlia e por aí. Mas não se passa à parte prática. Pois, mas é o que eu dizia inicialmente. Falta uma afirmação enquadrada no plano técnico das exigências da competição. De montante a jusante, onde é que nós queremos chegar? Porque há um célebre pensamento, um ditado irlandês que diz assim: antes de saber para onde vamos, temos que saber onde é que estamos. A Associação tem feito um esforço nesse sentido, não terá tido o sucesso que esperaria, não é? Mas também não é muito fácil integrar ao mesmo tempo dirigentes, treinadores e árbitros e não. Cada setor no seu setor, depois a integração plena das situações e trabalhar para os objetivos. E esses objetivos não podem servir o exemplo que vem da nossa estrutura nacional. Pesa aqui, já temos falado, estamos à vontade, já temos comentado e falado com eles, temos que ter objetivos. O treinador em Espanha, nas seleções nacionais e ou regionais, é pago à peça. É pago por objetivos. Tivemos no campo de verão em Provença Nova, com o Mário Silva, e tivemos lá 3 treinadores espanhóis, e numa das terturas estivemos com eles, numa das ceias, digamos assim, gastronómicas, explicavam-nos tintim por tintim o que é que se passa em Espanha com os selecionadores regionais e nacionais. Há objetivos, são pagos à peça. Não é por qualificação, atrás de qualificação, não são empregados, aquilo não são empregados, são pagos à peça para cumprir determinado objetivo. Depois conseguimos, muito bem, continuamos ou não. Não conseguimos, tenham paciência, temos que remodelar um pouco, porque só quando se substitui é que pode mudar alguma coisa. E como só muda quem é que quer mudar? É uma questão pessoal, é uma questão de egolatria, é uma questão que socioeconómica, política, desportivamente tem que ser resolvida. Exatamente. Bom, e então vamos ficar por aqui. Só que antes disso, vamos fazer o lançamento do primeiro episódio de Montante a Jusante, que irá para o ar dentro de alguns dias, não é? E eu fiz uma sugestão ao Luís, devemos divulgá-lo em primeira mão, que o Luís eu vou-lhe passar a palavra. Plenamente aceitou, que é o recurso a alguns artigos que nós publicámos no site do Planeta Basca, acessível a qualquer pessoa, está aberto. E então, na próxima edição do Montante a Jusante, nós, para sermos coerentes, e nós andamos de volta de um ensaio aqui e noutros espaços também, que há de desaguar eventualmente numa publicação que já tem um nome e já tem quem vá prefaciar, digamos assim, que são os 3 Cs. É a competência, a coerência e a consciência. Sempre, não é? Consignado isto também num subtítulo, que é o foco principal de nós andarmos nisto, que é a evolução do jogador e do nível técnico do jogo. E nós, para sermos coerentes e factualizarmos, publicámos em maio de 2017, portanto vai a caminho dos 6 anos, um artigo no Planeta Basket que intitulámos Formação do Jogador. Esse artigo tem, até ao momento, 8.223 visualizações, o que significa que terá tido algum interesse, pensamos nós. A que seguimos depois, em maio de 2018, um segundo artigo a que intitulámos
conhecer e praticar o jogo dentro desta linha de articulação, esta com menos visualizações, mas mesmo assim com 8.671 até o momento. E depois com quanto é que foram as primeiras? 8.000? A primeira 8.223. A segunda um pouco mais, cresceu um bocadinho, com 8.671. E depois, no mês seguinte, incentivados por isto, dentro do mesmo foco de atuação e dentro da mesma coerência de linha de rumo, valorizamos os jogadores e o jogo. Em julho de 2018. Um mês depois. Aqui até ao momento já cresceu outra vez um bocadinho as visualizações, 9.149. São factos, salvo a imodéstia, se alguém a considerar, que aferem de algum interesse que isto possa ter manifestado. Pronto, e vai ser por aí que nós vamos reeditar outra vez sobre isso. Estes 3 artigos. Sobre isso, exatamente. Suscitando naturalmente também críticas, sugestões, exatamente. completamente Estamos abertas. sempre abertos Sempre com o mesmo foco e não nos cansamos de repetir. Porque às vezes não é bem aquela ideia de uma mentira muitas vezes dita acaba por ser verdade. Não é isso. Não é nesse espírito. É no espírito de que já com alguma experiência destas coisas, e já são alguns anitos, temos já fizemos 54 anos como treinador. Assumido, quando me assumi que era treinador e que podia ser treinador, e tenho aí mestres que podem consignar isto. Um faleceu há pouco tempo e paz à sua alma, o próprio Hermínio Barreto, o outro também, o próprio Teutónio Lima, mas temos aí ainda um bem vivinho da Costa, que se chama o Prof. Jorge Araújo, a quem o Prof. Companheiro e amigo também Mário Silva designa por Deus, que é o Deus da modalidade em Portugal, é o Prof. Jorge Araújo. Quantos treinadores, situamos aqui no Algarve, conhecem a obra, o trabalho, a dimensão e a rota percorrida por Jorge Araújo. Acaba por haver já mais gente agora por causa do que ele anda a escrever no jornal A Bola. Acaba pois, por chegar a muito mais gente. E no gente. Planeta Basca também. Eu devo confessar aqui humildemente, é mesmo humildemente que eu confesso, retirei-me um pouco do espaço do Planeta Basket, não que ele precisasse, o Deus não precisa disto, porque estava lá a escrever o próprio Jorge Araújo. E se ele escreve, e se ele divulga, e se ele faz, permitam-me que eu dê um passo atrás e me sente na plateia. A observar. Pois, também aprendemos assim. Exatamente. E aprender, Luís, eu finalizava com isto, é muito grato esta frase para mim, e o que ela representa e o que ela significa. Aprender é um dos grandes prazeres da vida. E por aqui me fico. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Excelente ano de 2024 para si. Muito obrigado e para todos também. E antes de terminarmos este primeiro programa de 2024, vamos dar uma vista de olhos aos jogos que se vão realizar no fim de semana de 6 e 7 de janeiro. E vamos começar, como normalmente, pela Liga Betclic masculina, que vai ter os seguintes encontros. Dia 6 de 1, o Imortal recebe o Lusitânia no pavilhão desportivo de Albufeira pelas 15 horas, enquanto que o Portimonense desloca até Aveiro para defrontar o Jogueira no pavilhão do Clube de Povo de Jogueira, dia 6 de 1, igualmente pelas 18h30. Para a Liga Betclic feminina vamos ter os seguintes encontros. O ACD Ferragudo desloca-se até à Madeira para defrontar o Cabo Madeira no pavilhão do Cabo, no Funchal, dia 5 de 1, pelas 20h45. Enquanto que o Imortal se desloca até Hermesinde para defrontar o Clube Propaganda de Natação no pavilhão municipal de Hermesinde, dia 6 de 1, pelas 16 horas. Passemos agora para a Proliga, que vai ter os seguintes encontros. O Imortal Sub-23 vai até Santo André defrontar o Basket de Santo André no pavilhão municipal Padre Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, dia 6 de 1, pelas 17 horas. Enquanto que o Ginásio Olhanense recebe o Cabo Madeira no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 7 de 1, pelas 11 da manhã. Vamos virar agora as agulhas para a primeira divisão masculina. Vamos começar com a zona Centro-Sul, onde vai haver um encontro em que envolve o Atlético de Portugal contra o Elétrico de Ponte Sor, no pavilhão da Tapadinha, Engenheiro Santos e Castro, em Lisboa, dia 6 de 1, pelas 20h15. Enquanto na primeira divisão masculina, mas na zona Sul, vai haver os seguintes encontros. O CBA vai até Angra defrontar o Angra Basket num jogo que já estava atrasado, mas que não se realizou,
devido ao mau tempo ter impedido a equipa da Albufeira de ir até aos Açores. Portanto, o jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, dia 7/1, pelas 14h15. Enquanto que o Farense recebe o Montijo Basket no Pavilhão do Sporting Farense, em Faro, igualmente dia 7/1, pelas 16h30. Na primeira divisão feminina vamos ter o seguinte encontro. O André de Rezende recebe o Clube de Basquete Caluz no pavilhão da Escola André de Rezende em Évora, dia 6/1, pelas 17h. Vamos agora virar as agulhas para a segunda divisão. Vamos começar com a Série Sul D, onde vão ter em lugar os seguintes jogos. O Clube Nacional de Natação recebe o Atlético de Reguengos no pavilhão Domingos Fernandes, CNN, em Lisboa, dia 6/1, pelas 16h30. Enquanto que André de Rezende recebe a Maria Pia no pavilhão da Escola André de Rezende em Évora, dia 7/1, pelas 15h. Finalmente, o Seixal recebe o Montemor Vendas Novas no pavilhão 7 do Seixal, dia 7/1, pelas 17h30. Na segunda divisão masculina, mas na zona sul vamos ter os seguintes jogos. O ACD Ferragudo recebe os Tubarões de Quarteira na nave desportiva de Ferragudo, dia 6/1, pelas 18h. Enquanto que o Cabo Grândola recebe os Bonjoanenses de Faro no Complexo Desportivo Municipal José Afonso, em Grândola, dia 7/1, pelas 18h. Finalmente, para encerrar esta ronda pelos jogos das nossas equipas, vamos para o Nacional da 2ª Divisão Feminina, Zona Sul C, onde o Ginásio Olhanense vai até ao Barreiro jogar contra o Gdessa Sub-22, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, de Cidade Sol, dia 7/1, pelas 15h. E é este o panorama dos jogos para o primeiro fim de semana de 2024. Muitos e bons. Para não perder a tradição, começo já neste primeiro programa de 2024 a insistir para que os meus ouvintes dediquem algum do seu tempo a apoiar as competições regionais dos escalões de formação que também recomeçam este fim de semana. Portanto, alternativas para ver basquete não faltam. Acredito que já todos estão com algumas saudades de ver uns joguitos de basquete. Não têm desculpa para ficar em casa com tantos e tão bons espetáculos. Por mim, vamos ficar por aqui. Desejo um excelente ano de 2024 para todos. Nós para a semana cá estaremos. Até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.